Gente, vamos falar de esporte e Atlético. Léo, você pediu no intervalo interativo para que eu fizesse a mesma pergunta que eu fiz no YouTube pra turma. O questionamento é: percalços como esse que o Atlético passou, perdeu pro Peñarol, perdeu pro Sport, até de certa maneira sendo dominado em boa parte do jogo. Isso tem que ser encarado com naturalidade? Isso pode acontecer? Ou não há desculpas para os erros, os equívocos e o domínio do Sport contra o Atlético ontem, Léo? Então, Cirilo, hoje eu tô no dia dos ditados, né? Sim. Eu prometo que vai ser só hoje, e é o último. Tem um filósofo romano que diz, Sêneca, que sorte é quando a oportunidade encontra o planejamento. Eu acho isso muito importante, sabe por quê? O Galo ontem teve uma parte de sorte, porque o Sport foi melhor, o Sport podia ter desclassificado o Atlético. Se o Atlético trata isso como sorte, não, um dia desses acontece, um dia a gente joga mal. Se você não entende os seus erros, como é que você vai sair dessa espiral? Então o Atlético não pode imaginar e nem normalizar uma atuação ruim, uma derrota para o Sport, que por mais que tenha um time organizado, é um time da Série B, que tem um elenco muito inferior ao do Atlético. O Galo não pode normalizar isso com duas coisas. A primeira, não, porque o que acontece? A gente joga mal, não dá pra jogar bem todo dia, mas você tem que tentar jogar bem todo dia. E o dia que você joga mal, você tem que chegar no outro dia, tá pé da vida e trabalhar todos os erros para não jogar mal de novo. Então, não pode ser tratado com, acontece. Não, dentro do clube, não pode ser tratado dessa maneira. E nem acho que está sendo tratado. Porque acho que o Atlético tem muita gente muito boa de serviço, inclusive o próprio Milito, porque isso parte dele na entrevista coletiva dizendo, eu errei no planejamento do jogo e nós temos lições para tirar. O Arana falou sobre o comportamento. E uma outra situação que o Atlético não pode permitir. Ele não pode perder o que ele criou, que foi uma imagem no futebol brasileiro, de acordo com os últimos jogos, de que ele é postulante a título, de que ele tem muita força e de que ele tem um grande elenco. Porque eu ouvi um comentário do Caixa, e olha só, o Caixa é o maior representante da torcida do Atlético. O Caixa falou, gente, será que ontem ficou claro a Hulk dependência? Depender do Hulk é normal, qualquer time que tem um craque depende dele. A ausência dele, o Du disse aqui mais cedo. Se o Hulk não joga, é claro que faz falta. Mas qual é a grande virtude do Milito? É que o Atlético não seja um time de Paulinho e Hulk. Que o resto também consiga fazer. E no jogo de ontem não conseguiram fazer. E no jogo contra o Peñarol, inclusive tendo o Hulk, o time não funcionou. Então não pode ser tratado como acontece. Se ser tratado como erramos, precisamos corrigir e não pode mais acontecer. Edu, quero sua opinião também. Você enxerga com naturalidade, isso pode acontecer? Qual o nível de aprendizado? E adicionar duas opiniões da galera, pedir a turma para participar aqui no YouTube, é o Cláudio Almeida. Não é acidente de percurso. Estou com o Arana. O Galo tem problemas de soberba. Não leva a sério times considerados piores. Perdemos o campeonato de 23, perdendo pontos para times debaixo da tabela. O José Carolino está dizendo, o Milito perdeu o jogo para o técnico do Sport, o Mariano Sosso. A sua opinião, Edu Panzi? Eu acho que tem um pouquinho de cada uma dessas coisas aí que o Léo falou, que a turma do chat falou. É uma soma, cara. Ninguém perde um jogo ou ganha um jogo por um motivo específico. Eu encaro com naturalidade o que aconteceu ontem em Recife, muito em função das entrevistas pós-jogo dos jogadores e do técnico. Eu não encararia com naturalidade se o Atlético tivesse... Dito que isso acontece, faz parte. Encarado como, não foi um jogo ruim, o Atlético jogou bem, não, nada disso foi falado. Os jogadores saíram de campo indignados, muitos falando em postura, o Arana citou a postura, o treinador demonstrou indignação na coletiva, com ele mesmo, com a equipe, e todos reconheceram o bom jogo, o bom futebol praticado pelo Sport. E eu acho que o que aconteceu ontem é a soma disso tudo. O Milito, com as atitudes dele no intervalo, reconheceu que o que ele pensou para o início do jogo não deu certo, ele mudou, melhorou um pouquinho. E sobre dependência, eu acho que o Atlético nos 2 últimos jogos foi muito mais dependente do Otávio do que do Hulk. São 2 jogos contra o Peñarol que o Otávio saiu no início e o Atlético teve muita dificuldade. Ontem, de novo, sem o Otávio, teve muita dificuldade. Contra o Peñarol, o Hulk esteve lá durante todo o tempo. E, cara, você vai depender do Hulk sempre. O Flamengo vai depender do Arrascaeta, do Dela Cruz sempre.
O Palmeiras vai depender do Dudu, e olha como tem sentido a falta do Dudu, como sentiu, vai depender do Veiga sempre. O City vai depender do De Bruyne sempre, o Real Madrid vai depender do Vini Júnior sempre. Todo grande jogador de cada time, guardadas as devidas proporções, o Cruzeiro vai depender do Matheus Pereira sempre. O time depende do seu grande jogador, e o grande nome do Atlético, ainda que tenha outros bons jogadores, é o Hulk. Mas para mim ficou muito nítido que há uma dependência hoje que precisa ser repensada pelo Milito, do Otávio. E a mexida tá tão simples, cara. Eu acho que é tão simples que nem o Milito acreditou que fosse tão simples, sabe? Olha, Batalha, vem cá, dá um passinho pra frente. Isso. Zagueiro, vem cá, joga aqui, pronto. Resolveu o problema. Parece que nem o Milito acreditou que estava tão debaixo dos olhos dele eu não vou chamar de solução, mas ali é algo para solucionar momentaneamente essa ausência do Otávio, que para mim entrega em alguns aspectos mais do que o Batalha nessa posição. Por isso o Milito talvez tenha tentado com o Alan Franco dar mais dinamismo, um passe longo melhor, mas não deu certo, Milito. E como você foi muito bem na sua coletiva, você não aceitou a derrota, pelo contrário, você demonstrou indignação, apontou erros seus, valorizou muito o trabalho do adversário e fez a alteração que para mim é simples, no intervalo. O Atlético sem o Otávio, o Batalha é o primeiro volante. Sem o Batalha como zagueiro, um zagueiro que não estivesse jogando é esse zagueiro, e talvez seja o Fux, que ontem não jogou por piriri, né? Ele tava de piriri. Sim. E aí acabou não indo, porque a piriri é complicado, você faz uma forcinha a mais e complica. Utilize termos técnicos, por gentileza. Complica a coisa, e o futebol você faz muito esforço, então não deu não usou o Scarpa pela frieira, não usou o Fux pelo piriri, e a gente compreende, o futebol tem disso, cara, tem disso, você treinou num dia, no outro dia você tá mal, mas pra mim tá muito simples, é o Fux como zagueiro, você pode utilizar ali o garoto da base ou um outro zagueiro mais experiente, o Batalha como o primeiro volante, Alan Franco e Zarate na deles, cara. Porque se você mexe e permanece com o Otávio, com o Batalha como zagueiro, você acaba mexendo em duas outras. Você mexe na do Alan Franco, você mexe na do Zarate, e aí você desarticula um time que tá azeitado, tá certinho. E o Atlético acabou sentindo muito isso ontem, principalmente no primeiro tempo. Falei do técnico. E dos atletas, eu não preciso falar. O Arana, na entrevista dele, que nós passamos agora há pouco no início do Rádio Esportes, falou por mim, falou por todos. Postura. E futebol tem muito de postura mesmo. Quando no chat o torcedor fala que o Atlético às vezes não entrega contra equipes menores, é muito sintomático e eu não sei nem se é coincidência. Mas contra o Peñarol, o resultado era fundamental pro Atlético? Não. Até já estava classificado, né? Ontem com a vantagem boa, né? Exatamente. Então, o cara que questiona isso, ele não tá errado, não. Vamos seguir falando disso no YouTube, em instantes os destaques finais. Vamos lá, vamos seguir aqui. Você acha, Léo, que a tal história assim, já tá meio que resolvido? O Atlético dá uma relaxada, é um negócio meio histórico assim ou não? Ô Cirilo, eu acho que não é no Atlético, eu acho que é uma condição humana, sabe? Faz parte da nossa vida também. Quando você já atingiu certa meta e aí depois tem mais alguma coisa para fazer. Então eu acho que, mas é uma condição humana que a gente precisa trabalhar. Não pode, mas não pode acontecer, acontece, né? Então, faz parte e aí acho que cabe muito do treinador. Não, a gente foca sempre muito no treinador, mas comissão técnica, direção, conversar com os jogadores, entender o momento. Gente, recebemos mais um recado. Os caras se cobrarem, né? Quase que a gente deu com burros na água, igual no ano passado. Então, precisamos focar nisso. O jogo contra o Peñarol já tá classificado, beleza, mas gente, a gente podia ter vantagem, decidir a Libertadores toda na nossa casa. A gente podia fazer 18 pontos. Então, assim, eu acho que esses lembretes, esses gatilhos, né, eles precisam ser colocados o tempo todo. Porque acho que é uma condição humana, cara. Você quer um exemplo do que o Léo tá falando, que não é só o Atlético? As viradas do Atlético. As viradas históricas do Atlético. Flamengo e Corinthians sentaram numa vantagem e caíram do cavalo. Imaginem. Você quer um grande exemplo? Recente, ontem. O melhor time da Europa, sensação, tirando o Real Madrid City. Bem lembrado. Bayer Leverkusen tomou 3-0 da Atalanta. Depois de não ter perdido um jogo Depois de não ter perdido um jogo na temporada. Mas por quê? Cara, com certeza os caras chegaram e falaram, Atalanta... Claro que tem o mérito do adversário. Não, claro. Óbvio. Mas é claro que também tem do outro lado um certo relaxamento.